para o Laplace, por exemplo, nós tínhamos o determinismo. Laplace buscou o determinismo, o Laplace dizia que as leis científicas explicavam tudo, todo o universo, inclusive o comportamento humano. Até hoje há pessoas que acham que as leis físicas determinam o comportamento humano, né? E isso não é correto, né? A ciência psicológica faz parte de um outro ramo do conhecimento científico. As leis físicas não se usam para comprovar ideias místicas ou comportamentos inadequados que a gente faz. Às vezes a gente quer quer justificar um comportamento inadequado porque isso é uma lei da quântica. Isso não é uma relação nenhuma, né? Isso Laplace queria fazer, né? Ele não é o único, isso nunca aconteceu agora, né? O Laplace já queria determinar todos os acontecimentos da natureza, do universo, inclusive os comportamentos das pessoas através das leis físicas. Isso não é possível porque não tem como determinar tudo a todo instante. A natureza é dinâmica. E aí se determina aí no livro, ele fala um pouco das 4 principais forças que existem no universo, né? Dentro a gravidade, que é uma força proveniente das massas, né? De um planeta com outro, e que diminui ao quadrado da distância. A força eletromagnética, que são a força de cargas, né? Prótons e elétrons se submetem-se a uma força proporcional às suas cargas, que também decresce com o quadrado da distância. Nós temos a força nuclear, que é os elementos radioativos, né? que geram também forças importantes. E temos também a força nuclear forte, que aí vai tratar dos quarks, né? Como se fosse uma cola, né? Nós estudamos o modelo mais simples do Aristóteles, que era o átomo, né? O modelo atômico dos atomistas, que são prótons, nêutrons e elétrons circulando ao redor desses prótons e desses nêutrons. Então, esses quarks eles vão colar esses prótons e esses nêutrons. Então, esse conhecimento da ciência vai avançando e o passo para descobrir novos conhecimentos vai aumentando, né? Mas nem por isso se sabe o que é energia ou matéria escura, ainda é uma incógnita, né? Então, essa questão do Aristóteles, que ele achava que o átomo era indivisível, né, já não é mais suficiente para explicar os fenômenos como um buraco negro, por exemplo. O buraco negro é explicado através da teoria da relatividade do Einstein, que ele desenvolve suas teorias em 1905, por causa da massa, é muito grande a massa. Então, a teoria da relatividade restrita, ela trabalha com a questão da gravidade e não está presente, nem a especial, a teoria da relatividade especial, não trabalha a questão óbvia assim no dia a dia da gente, por isso que é mais difícil de compreender, né? Então, esse desenvolvimento desses conhecimentos, esses quarks, observa que eles com mais energia e menor o comprimento de onda, quer dizer, a gente não enxerga, mas ele tem mais energia, né? Porque a gente não enxerga que os elementos não têm energia. E a teoria quântica trata do princípio da incerteza, né? Embora não se conheça as causas desse comportamento dualístico da matéria. Dentro da quântica, o elétron pode ser onda ou pode ser partícula. Ele tem esse comportamento dual e quando você chega perto da partícula, você perde exatidão da velocidade. E se você está longe da partícula para observar, a gente perde a posição dela. Então, velocidade e posição são grandezas que não dá para ter exatidão nas duas no comportamento quântico. As possibilidades são todas as possibilidades existem no mundo quântico. É 100% das possibilidades. E aí, para poder explicar os buracos negros, que ele vai entrar na questão dos buracos negros, que é uma área de pesquisa que ele participou bastante, Steve Hawking, a partir das teorias mais modernas para explicar, né? A questão que quando a
para explicar o buraco negro, primeiramente ele vai começar com a questão do ciclo de uma estrela. Uma estrela, como o Sol, por exemplo, tem um combustível, né? O Sol gasta hélio, né? E aí vai ter hidrogênio e vai ter uma escala ali de elementos que a estrela vai gastando como um combustível de um veículo, né? E aí vai chegar um dia que ela vai se terminar, né? Tudo que é material vai se terminar um dia. E aí esses elementos vão se desgastar e vai começar a queimar ferro, vai chegar lá no núcleo da estrela. Se ela for uma supermassiva, a supermassiva que a gente trata é uma estrela de nêutrons, é uma estrela 10 vezes mais da massa do Sol, para a gente ter uma ideia. Quando essa estrela vai colapsar, ela libera gases, só que daí, pelo princípio da exclusão de Pauling, a matéria não tem a mesma velocidade. Então, essas velocidades diferentes fazem com que os elementos gerem uma poeira e eles vão resfriar. E esse resfriamento vai fazer com que eles voltem para o núcleo, para o centro. E aí, como a supermassiva tem uma grande quantidade de massa, esses elementos vão se concentrar tanto que aí vão formar o que se chama buraco negro, né? Que ele não é tão negro assim, né? É um nome que se deu porque ele foi identificado assim, né? Buraco negro, as estrelas passavam por uma região e se observava que o brilho da estrela deixava de aparecer e só que a ação gravitacional daquela área era muito forte. E aí se denominou buraco negro, né? Região de matéria escura, porque não se tinha um nome próprio para se dar e talvez futuramente se tenha esse nome para dar. Então é o que se chama de limite de Chandrasekhar, né? Existe um limite para virar uma anã branca. Anã branca é um ponto branco no universo, é uma estrela que ela morreu e ela ficou lá, ela não tem condições de expulsar esses elementos para fora, ela fica um pontinho luminoso, mas ela não libera mais gases, né? Porque ela liberou todo o combustível que ela tem. E aí chega num limite limite de Chandrasekhar, que é o limite da anã branca. Se transpor esse limite do Chandrasekhar, daí nós temos as estrelas supermassivas, que é o que vão gerar o buraco negro, né? Acima desses limites, que aí vai se chamar de supermassivas supernovas, né? Onde a força gravitacional é tão compacta que gera uma matéria quantidade de matéria muito grande no centro, né? Nem por isso o buraco negro ele libera, não é porque ele ser um buraco negro que ele não vai liberar radiação, né? O Hawking descobriu a radiação Hawking porque os elementos, para não liberarem, emitir radiação, teria que estar em zero absoluto, que é menos 273 graus Celsius, que não é o caso do buraco negro. O buraco negro não é zero absoluto. Então ele libera uma radiação que o Hawking estudou e tem esse nome, radiação Hawking, né? Bem interessante isso, né? E daí a questão do tempo nesses horizontes de evento, nós vamos ter o tempo termodinâmico, que é o tempo da direção da desordem, né? A desordem sempre tem uma direção, que é quando aumenta a entropia. Tem o tempo psicológico, que é o tempo que a gente percebe, que é o tempo observado pelo nosso cérebro. E tem um tempo cosmológico, que é como o universo se expande, né? Ele está se expandindo mais do que se contraindo, né? Como eu disse, os elementos, as galáxias estão, a maioria esmagadora está se afastando uma das outras, tal do redshift, né? Mas tem algumas que estão se aproximando. Mas a maioria que vence, né? Então o universo está se expandindo.